à sua casa para orar. E todos juntos já começam a clamar. E suas bênçãos Deus começa a derramar. Juntos já começam a... Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade que Deus tem me concedido para estarmos transmitindo mais uma vez a mensagem de Deus, lendo com vocês a palavra de Deus. Quero fazer uma oração pedindo para Deus nos abençoar, nos dando direção e sabedoria, e o Senhor falar conosco. Pai Santo e Eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a tua bênção, a unção divina, o poder do Espírito Santo, para que nós possamos transmitir a tua palavra sob a inspiração divina. Aplica, Pai, a tua santa palavra em nosso coração, em nossa vida. Dá-nos o teu conselho divino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, meus amigos, é uma alegria muito grande poder estar com vocês mais uma vez a mensagem da palavra de Deus. Eu convido você para abrir a sua Bíblia juntamente comigo no capítulo 13 do Evangelho segundo São João, capítulo 13 do Evangelho de João, que diz assim: Ora, antes da festa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e o enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhes Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhes Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Meus amados irmãos e amigos, nós acabamos de ler aqui, quando Jesus Cristo, ele está ali, preste, nos dias em que ele iria ser preso, iria sofrer por nós. E a Bíblia diz que era a ceia, a última ceia, que ele ia, última Páscoa, né? Última Páscoa, que ele ia participar com seus discípulos, e não a última Páscoa só, no sistema judaico, que ele ia participar, mas sim, a última Páscoa também, oferecendo o cordeiro simbólico, porque a partir de então, a Páscoa seria agora representada
de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. E ele então estava com os seus discípulos, quando a Bíblia diz que antes da Páscoa, então Jesus reuniu com eles, e agora ele está falando com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus está falando com eles. E quando acabou, né, ele instituiu a Páscoa, deu a Páscoa, depois instituiu a ceia, e acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, o Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Jesus sabia de tudo isso, mas o que aconteceu? Quando Jesus acabou de servir aquela ceia, ele levantou-se, tirou, não é, suas vestes superior, pegou uma toalha, cingiu-se, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha que estava cingido. Irmãos, nessa reunião que Jesus está ali, vocês podem perceber que ali está só os apóstolos. E não está ali também sua mãe. Maria, mãe de Jesus Cristo, não está ali junto com eles. Por quê? Porque ali estão os 12 que iriam representar, não é? Representam o colégio apostólico, aqueles que iriam estar trazendo a doutrina, o ensinamento da igreja. E o próprio Judas Iscariote estava ali entre eles. E aqueles 12, quando Jesus então começa a lavar os pés deles, quando ele chega perto de Pedro, Pedro diz que Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés. Por quê? Porque lavar o pé era feito pelos escravos da casa, pelos servos e os mais humildes. Então Pedro sentiu que como que ele iria lavar o pé de Jesus Cristo, sendo o mestre? Eu me lembro também a mesma forma, é um pouco diferente, mas também João Batista, quando Jesus pede para que ser batizado por ele lá no Jordão, ele também não quer batizar Jesus Cristo. Ele diz: olha, é eu que preciso ser batizado por você. O Senhor que tem que me batizar, como é que eu vou te batizar? Então João Batista também não queria batizar a Jesus Cristo, porque ele não se achava digno, não é? Ele sabia quem era Jesus Cristo, ele conhecia. E ele disse: não, Jesus, eu não vou te batizar. Não pensa que João Batista, Jesus chegou lá, João já foi batizando. Não foi, não. João não queria de forma alguma batizar Jesus Cristo, e eles ficaram discutindo ali, né? Discutindo assim, de uma forma para chegar num acordo, porque João disse: eu não vou batizar. Jesus: não, me batiza, eu preciso ser batizado. Não vou te batizar. E João não queria batizar Jesus de jeito nenhum, porque conhecendo que ele era o Messias, e ele diz: como eu posso te batizar? É o Senhor que tem que me batizar. Porque o batismo de João era o batismo de arrependimento. Era para aquele povo que estava distanciado de Deus e precisavam se arrepender dos seus pecados, ser batizado, estando preparado para a vinda do Messias. Então João: como é que eu vou batizar a Jesus Cristo? O Senhor não tem pecado, em outras palavras. E eles discutiram, e foi uma luta para João batizar Jesus Cristo. Aí Jesus disse: olha, João, faz o seguinte,
deixa isso por enquanto, me batiza, cumpre minha justiça. E então João consentiu. Depois de Jesus insistir bastante, João batizou ele. Aqui nós vemos também Pedro, quando Jesus vai lavar os pés do apóstolo Pedro, Pedro diz: não, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. O Senhor lavar os meus pés a mim? Não. Então Pedro diz: como é que eu posso, né, tão falho, tão pecador? Jesus Cristo, o mestre, o Messias, vai lavar o meu pé? Não, não posso. Mas Jesus disse para ele: olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem em mim. Então, o que acontece? É isso que Jesus impôs. Se eu não lavar o seu pé, você não vai ter parte em mim. Então nós vemos, irmãos, que todas as pessoas, Deus tem um plano na vida de cada pessoa. Desde que Adão pecou lá no Jardim do Éden, e toda a humanidade ficou destituída da glória de Deus, daquele dia em diante, olha que faz tempo, hein? Daquele dia em diante, Deus começou a trabalhar para nos trazer de volta para Ele. Deus começou a trabalhar desde aquele momento, para que pudesse Deus buscar-nos de volta para Ele. É Deus que tinha que nos buscar, porque de forma alguma nós iríamos nos aproximar de Deus, ter comunhão com Deus, dependendo de nós, porque estávamos completamente destituídos, longe da presença de Deus. Daquele dia em diante, já começou o processo de Deus trabalhando para nos trazer de volta para Ele. Foi quando Deus disse para a serpente que da semente da mulher iria nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente. Ali foi a primeira promessa da vinda de Jesus Cristo. E de lá para cá, os profetas e até a nação de Israel que fora criado, tudo foi criado em torno de Deus trabalhando, preparando para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Profeta, a lei de Deus, Moisés, tudo. Tanto é que o próprio Jesus disse que estava escrito dele na lei, né, os profetas e o Salmo. Então dentro desse trabalhar de Deus, cada um foi recebendo uma forma de trabalhar. Juízes, quando chegou, né, de Jesus Cristo nascer, né, chegando o tempo de Jesus nascer, então também Deus escolheu uma moça para ser a mãe de Jesus Cristo, né? Cumprindo-se o tempo, Deus escolhe também uma moça fiel a Deus para ser a mãe de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus tinha que se humanizar, tinha que fazer parte da humanidade. Só que não podia nascer de uma família tradicional e normal, entre o casamento de um homem e uma mulher. Por quê? Senão iria herdar o pecado do homem, porque quem pecou, não é? A mulher comeu o fruto, mas o pecado que levou todos nós à perdição não foi por causa da mulher. A mulher não. Se a mulher tivesse pecado como ela pecou, de comer aquele fruto, mas se Adão não tivesse comido, quando ela deu para Adão, se Adão não tivesse comido, disse: olha, não, eu não vou comer,
porque Deus falou para eu não comer, eu não vou comer. Então ela sim iria sofrer pelo seu pecado, pela desobediência, mas Adão não, e nem a sua descendência. Então, o que acontece? A Bíblia diz que o pecado entrou por um homem, que foi por Adão, e passou, e pelo pecado veio a morte, e passou o pecado a todos, por isso todos pecaram, e todos foram destituídos da glória de Deus. Então, daquele dia em diante, Deus começou a trabalhar para salvar, para trazer de volta o homem para a sua presença. E até agora, Deus está trabalhando. Até agora, Deus não parou. Eu estou aqui transmitindo uma mensagem de Deus, é Deus trabalhando. Tem vários pastores, irmãos e irmãs, falando, trabalhando para Deus. Agora Jesus já morreu, nós temos que informar isso. Essa informação. O Evangelho significa boas notícias, boas novas. Essa boa notícia para todas as pessoas que nós pudermos. E Deus já deixou tudo pronto para a salvação, mas muitos não sabem. Muitos ainda não conhecem. Então esse é o trabalho de cada salvo, de cada filho de Deus, da igreja de Deus, passar essa informação para que cada pessoa seja recolhido para o rebanho de Deus. Então, chegando à plenitude do tempo, quer dizer, cumprindo o tempo que Deus havia de trazer essa salvação, abrir essa porta, através do seu próprio Filho Jesus Cristo, Jesus tinha que nascer. E ele tinha que nascer, e a Bíblia diz que é um mistério, o nascimento de Jesus é um mistério. Nós sabemos que ele nasceu, mas como foi que Deus colocou Jesus Cristo no ventre de Maria? Nós não sabemos, mas Deus colocou aquele óvulo sem pecado no ventre daquela moça. E aquela moça, Maria, ela estava ali também cumprindo o seu papel, como qualquer outro profeta, como qualquer um de nós que temos que cumprir nosso papel. E quando ela foi chamada por Deus, que o anjo deu a mensagem para ela, ela disse assim: aqui está a serva do Senhor. Então ela se entregou para servir como a serva do Senhor pelo qual Jesus havia de nascer. Então, quando Jesus nasceu, que ele se esvaziou da sua glória, se você perguntar para mim como foi que Jesus foi colocado no ventre de Maria, eu vou dizer para você, eu não sei. Sei que foi feito isso. Sei que Deus, não é, criou esse óvulo no ventre de Maria e por um milagre, não é isso? Então, o que aconteceu? Isso é mistério. O que é mistério? Mistério é coisa que nós não conhecemos. Mistério, por exemplo, mistério de Deus. Tem mistério de homens, não é? Mas esse é o mistério de Deus que nunca, pelo menos aqui nessa terra, nunca ninguém vai saber direito. Sabemos o que aconteceu. Então Maria cumpriu o seu papel, ele se cumpre, não é? Na serva do Senhor. Então ela foi chamada para cumprir esse papel. E ela foi escolhida por Deus. Podia ser ela, podia ser uma outra, mas Deus escolheu ela. Como Deus escolheu Pedro, Tiago, João, Jesus escolheu 12 discípulos. Mas se Jesus não quisesse escolher aqueles 12, escolheu outros 12, porque ele escolheu Judas, e Judas traiu ele. Então, cada um foi escolhido para fazer uma obra. E aqui nós estamos vendo os 12 que foram escolhidos, está aqui
participando dessa primeira ceia. E Jesus está lavando os pés deles. Por quê? Jesus ainda disse: olha, o que eu estou fazendo agora vocês não sabem. Não é? Vou ler quando Jesus disse, não é, para eles. Eles disse que o que eles estavam fazendo naquele momento, eles não sabiam. Eles não sabiam. O que eu estou fazendo agora vocês não sabem. Mas Jesus disse, eu vou continuar a leitura aqui, ó. Aqui nós vemos aqui no versículo 12, depois que lavou os pés, tomou as suas vestes, assentou outra vez à mesa e disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chama mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, vós faceis também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Agora nós vemos aqui que Jesus disse: olha, eu estou lavando o pé de vocês. Ele diz: olha, vocês me chamam eu de mestre e chama de senhor. Jesus, e vocês fazem bem. Jesus dizendo, porque eu sou. Jesus, eu sou mestre e senhor, vocês fazem bem de me chamar assim. Agora, se eu sendo mestre e senhor lavei o pé de vocês, vocês devem lavar o pé uns dos outros. Ele estava dando um exemplo seguinte: aqui não tem nenhum maior do que o outro. Eu estou dando um exemplo para vocês. Vocês têm que cada um ser humilde diante do outro. Vocês têm que lavar os pés uns dos outros. Quer dizer, se isso é um trabalho humilhante, eu fiz, então vocês façam um pelo outro. Porque quando começar o trabalho na formação da igreja, não tem de um apóstolo pensar que é melhor do que o outro. Porque antes, eles viviam discutindo quem era maior, quem ia ser o melhor no reino de Deus, quem ia ser o maior. Então Jesus deu aquele exemplo para que eles entendessem que na obra de Deus, um tem que se humilhar diante do outro, não tem um maior do que o outro, e que cada um tem que ficar naquilo que foi chamado. Nós lemos nas Escrituras, não é, que a mãe de Jesus Cristo, a nossa irmã Maria, ela fez o papel dela. Qual foi o papel de Maria? O papel de Maria foi chamada por Deus para ser a mãe de Jesus Cristo. Ela foi a mãe, cumpriu o papel dela. O papel dela foi cumprido. Agora Jesus chamou os apóstolos estavam ali os 12. Vocês percebam que Maria não está ali. Ali estão os 12 que iriam, como foram, menos Judas, que também já estava marcado para, ele iria trair a Jesus Cristo, menos ele. Todos os demais estariam ali para iniciar a igreja de Jesus Cristo. E eles iriam encabeçar esta obra pelo Espírito Santo. Então Jesus estava ensinando que nenhum podia ser melhor do que o outro, porque todos têm a mesma importância no reino de Deus. Eu, você e qualquer um. Cada um é importante naquilo em que está fazendo. Deus me chama para fazer uma coisa, sou muito importante para Deus na obra do Senhor, naquilo que eu estou fazendo. Deus chama você, você é muito importante na obra de Deus, naquilo que você está fazendo.
E tem uma coisa, na obra de Deus, irmãos, ninguém toma o lugar do outro. Ah, se você não for, Deus vai mandar outro no seu lugar. Não, no seu lugar não. Deus pode mandar outro para fazer o trabalho que você não quis fazer, o que eu não quis fazer, mas não no seu lugar. Pessoal, olha, se você não quiser fazer, Deus vai mandar outro fazer esse trabalho, mas não no seu lugar. Porque, irmãos, na obra de Deus não tem reserva. Cada um tem um trabalho próprio. Ninguém pode ir no trabalho do outro, porque se eu sair do meu trabalho para ir para o seu, o meu lugar fica vago. Porque cada um é chamado para fazer para Deus uma obra. Então, a sua obra que Deus tem, a sua vida, você tem que fazer. Mas se você disser, eu não vou fazer, então Deus manda outro fazer a obra que era para você fazer. Mas não é no seu lugar. Seu lugar sempre vai estar lá. Por quê? Porque se você está no 4 cantos de uma casa, eu estou num canto, outro no outro, outro no 4 cantos. Se eu... vai ficar aquele vago. Porque se eu sair, o meu fica vago. Então Deus... cada pessoa. Cada um tem um trabalho certo. Pedro, Tiago, João, Maria e tantos outros. E até nos nossos dias. E até a vinda de Jesus Cristo. Cada um tem um trabalho certo. Existe até um hino, não é? Que diz, não é? Na nosso hinário, né? Na árvore, diz, há trabalho pronto para ti, cristão. E o trabalho que Deus chama para você, você tem que fazer. Então, Jesus Cristo disse para eles, eu fiz isso, dei o exemplo, vocês me chamam mestre, Senhor, eu lavei o pé de vocês, vocês não queriam nem que eu lavasse o pé porque é muito humilhante, mas vocês devem se humilhar um diante do outro, lavar os pés um dos outros. É isso que é a igreja de Deus. Não é um pensar que é mais do que o outro. Agora, nós lemos aqui, eu estava lendo, João capítulo 13, eu vou ler o versículo 7, olha. Respondeu Jesus e disse, o que eu faço não sabe tu agora, mas tu saberás depois. Há coisas, irmãos, que muitas pessoas foram chamadas para fazer, e naqueles momentos, eles não, às vezes nem sabiam. Havia muitos profetas profetizavam, falavam a mensagem, mas não era para o seu tempo, nem para o seu dia. Quantas pessoas anunciaram a volta de Jesus Cristo? Mas não foi para o tempo deles, foi para o nosso tempo. Há tanto exemplo na Bíblia. Quando Jesus Cristo, quando Deus chama, vou contar alguns exemplos. Davi, quando ele é chamado e ungido, que Deus manda ele ungir para ser rei, que Samuel unge, o Espírito Santo vem sobre ele. Mas ele não sabia o que ia acontecer. Quanta luta teve aquele homem até chegar ao reino. Foi perseguido, quase morto pelo rei Saul. Viveu no deserto como fugitivo. Nossa, ele não sabia o que ia acontecer com ele. Mas Deus tinha um plano na vida dele. José, no Egito. Ele foi governador do Egito. Mas quando Deus começou a dar aquelas revelações de sonho, ele não sabia o que ia acontecer. Para ele chegar, para cumprir-se na vida dele, aquele sonho profético que ele tinha, de que sua própria família iria se dobrar respeitosamente diante dele, ele não sabia.
E demorou tanto tempo, mas aconteceu. Davi foi ungido como rei. Ele não sabia quando iria acontecer. Sofreu muito, mas aconteceu. Ele foi o rei de Israel. O que eu faço agora, disse Jesus para os seus apóstolos, vocês não sabem, mas depois vocês vão saber. Então, irmãos, uma coisa é importante. Deus te chama para fazer uma obra, vai fazer. Trabalha para Deus, trabalha para Jesus Cristo. E nunca pense que o seu trabalho é tão simples que qualquer um pode fazer. Não existe trabalho simples que qualquer um pode fazer. Todos os trabalhos são muito importantes. E o trabalho que Deus tem para você é você que tem. Porque Deus preparou você para fazer isso. E o outro, quando você vê o irmão ou a irmã trabalhando, você tem que saber que eles dê conta para Deus daquilo que Deus mandou eles fazerem. E você faz aquilo que Deus está mandando você fazer. Cada um de nós vamos dar conta diante de Deus do trabalho que Deus quer que nós façamos. Então, nós não devemos também dar para a pessoa aquilo que Deus não deu. Deus chamou uma pessoa para fazer um trabalho, e é aquele trabalho. Não é pegar aquela pessoa e transformar aquela pessoa em um ídolo, em uma idolatria. Não, e cada um daqueles já fizeram o trabalho. Pedro, Tiago, João estão fazendo o quê? Mais nada, já fizeram. Já fizeram. Ah, mas eles não estão no céu para resolver o problema. Não, eles estão lá no paraíso de Deus, mas não tem mais nada a ver com essa terra. Aí, os que eles tinham que fazer, eles já fizeram. E isso vale para todos. Para mim, para você. O único é o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que já passaram para a eternidade estão lá no paraíso de Deus. Mas nesse mundo aqui eles não fazem mais nada. Já fez o que tem que fazer. Pedro foi usado por Deus, o apóstolo, para fazer muitos milagres? Foi. E agora? Agora não mais. Agora não. E João e Tiago também. E agora? Agora não mais. Agora eles estão lá do outro lado da vida. E a obra aqui? A obra aqui, o mesmo Jesus Cristo, o mesmo Espírito Santo, que usava eles com poder para fazer a obra, chama outros homens e mulheres para continuar essa obra. Mas aqueles já fizeram a sua obra e partiram. Então, irmãos, é hoje, né? Nosso Deus, ele continua levantando homens e mulheres para fazer a sua obra, para fazer o seu trabalho. Cada um, Deus tem um trabalho para ser feito. E você é uma pessoa chamada por Deus. Deus tem uma obra para fazer através de você, através da sua vida, através de mim. E Deus quer que você faça. Ele dá graça, ele dá força, ele dá direção. E nunca pense, não é, que você pode ser substituído diante de Deus. Não. Deus pode até pegar uma pessoa para fazer o trabalho que ele quer fazer, porque você não fez, mas não é para te substituir, não. Porque Deus, ele chama cada um para fazer uma obra. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito do Senhor possa falar melhor em cada coração. Vamos orar. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu agradeço porque o Senhor tem chamado no nosso tempo, na nossa época, nos nossos dias, homens, mulheres, moços e moças e até crianças para fazer uma grande obra. Ó, meu Pai, que o Espírito do Senhor, que já ungiu, separou homens no passado, continue fazendo isso nos nossos dias, para que a obra do Senhor continue firme e forte até a volta do Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e agradeço, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Eu agradeço aos irmãos que estiveram conosco, nossas irmãs, muito obrigado. E eu quero também dizer que se você quiser baixar nosso aplicativo aí no seu celular, é o Web Rádio, né? Você vai no Play Store, a Web Rádio Amor e Justiça. Lá você vai ouvir as nossas mensagens, os hinos, louvor, notícia do nosso trabalho. Também, se você quiser nos acompanhar no YouTube, você pode se inscrever ou também para receber nossas mensagens, ou entrar no YouTube. O endereço é Pastor Profeta Carlos de Oliveira. E eu agradeço também os irmãos que estão nos acompanhando pela Rádio Opus. Deus abençoe. Meus irmãos, meus amigos, se Deus permitir, amanhã, se Deus quiser, 8 horas para transmitir. Eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. A paz do Senhor, Deus abençoe.